fala antes de começar a É, gravação. olha ela. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Geraldo. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, muita correria, não deu para fazer um negócio mais elaborado, sobre a diferença de acesso à cultura e ao lazer. Antes de começar a falar de lazer e cultura, eu resolvi colocar um pedacinho falando sobre desigualdade no Brasil, porque isso ajuda a entender, de fato, como que funciona também em relação à cultura e ao lazer. Pode passar. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo, quando se trata em distribuição de renda dos cidadãos. E ao longo do tempo a situação vem piorando. Análise aliás, perdão. E os pretos e pardos, principalmente as mulheres, são as mais afetadas com isso. A análise de dados é mais dramática quando se leva em conta que para o IBGE é considerado situação de extrema pobreza quem recebe menos de US$ 1,90 por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 151 por mês. Isso era no ano de 2019, né? E, de novo, mulheres pretas ou pardas se destacam entre os mais pobres. Apesar de ter reduzido Não troca, Sandra, de volta? Ainda não, ainda não. Apesar de ter reduzido o número de pessoas abaixo da linha da pobreza, o país ainda convive com mais de 51,7 milhões de pessoas nessa condição. Entre chefes de família, responsáveis pela criação de filhos de menos de 14 anos, está o maior índice de pobreza. 24% dos moradores desses arranjos familiares tinham rendimento domiciliar individual inferior a US$ 1,90. Pode passar, Sandy. Assim, esse informativo que eu trouxe aí, ele traz uma análise que focaliza as desigualdades sociais por cor e por raça, cor ou raça, né? A partir da construção de um quadro composto por temas essenciais à reprodução das condições de vida da população brasileira. Esses, esses temas são mercado de trabalho, distribuição de renda, condição de moradia e de educação, certo? Aí a gente pode observar nesse demonstrativo, informativo aí, que pessoas que ganham abaixo de US$ 5 por dia, 5,50 no caso, 30%, 32,9% são pretas ou pardas e 15% brancas. E inferior a 1,90 tem a maioria de 8,8% de pretos ou pardos e 3,6% brancos. Quando se trata de violência, então, é bem alarmante os números, né? Se comparar o preto com o branco e também a mulher com o homem preto, ou mulher, no caso, preta e branca. Os números são bem exagerados. Pode passar, Sandy. Posso que não veio. Mercado de trabalho. Assim como o total da população brasileira de pessoas pretas ou pardas constituem também maior parte da força de trabalho no país. Esse contingente corresponde a 57 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% a mais do que a população branca na força de trabalho, que totaliza 46 milhões. Em relação à população desocupada e à população subutilizada, que inclui, além dos ocupados, os subocupados e a força de trabalho potencial, as pessoas pretas ou pardas são substancialmente mais representadas. A gente pode ver que em relação aqui à força de trabalho, a gente tem a gente tem o preto e o pardo. A gente pode ver que na força de trabalho 54,9%, que é bem mais do que o branco, que está com 43%. E tem também na taxa desocupados e de subutilizados. Em relação ao mercado de trabalho, a gente vê em cargos gerenciais, uma comparação também que é bem gritante, cargos de gerência sempre por pessoas brancas, tipo 68%, enquanto pretos ou pardos ocupam 29%. E por aí vai. Essa desigualdade em relação ao mercado de trabalho, que
também é bem exagerada. Pode passar, Sandy. De acordo com o levantamento do IBGE, isso no ano de 2019, esse levantamento, um jovem branco tem 2 vezes mais chances de frequentar ou já ter concluído o ensino superior. Esse tabelinha, essa imagem mostra que na rede pública o aumento da quantidade de negros, de pretos e pardos na rede pública. Isso se dá ao fato de, né, políticas públicas para trazer a gente para a faculdade. Tem Enem, ProUni, esses negócios. Mas se a gente for pensar, né, que a quantidade de negros, de pretos ou pardos no Brasil é maior do que de brancos, então a gente realmente ainda está devendo essa quantidade aí, né? E no ensino superior privado é comum que tenha vantagem do, do branco. Pode passar, Sandy. Essa imagem também mostra aqui a quantidade de pessoas em condições de extrema pobreza por sexo, cor ou raça. 40% são mulheres pretas ou pardas, que é a grande maioria, seguido por homem preto ou pardo, depois mulher branca, homem branco e outros. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas no país em situação de insegurança alimentar grave. Tá bom aí, Sérgio. Que no caso, passando fome. Chega a pelo menos 10,3 milhões de brasileiros nessa situação. Entram na conta somente moradores de domicílios permanentes, ou seja, estão excluídas do levantamento pessoas com situação de rua, o que aumentaria ainda mais, né, o rastro de fome no país. Outro número assustador vem do CAD único. São mais de 14 milhões de famílias que vivem em extrema pobreza e estão cadastrados no programa do governo. Isso corresponde a 39 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil, segundo dados do Ministério da Cidadania. Pode passar, Sandy. Mesmo com alto número de brasileiros que passam fome e vivem na miséria, grande parte da população prefere ignorar a realidade do Brasil. O próprio presidente chegou a declarar que falar que passa fome no país Sandy, desliga o seu áudio aí, coração. É uma. Você não tá me ouvindo. Volta, Sandy, volta. Passa uma. Pra frente, Sandy. Aí, deixa nesse aí. Aí. Tá. Falar que se passa fome no país é uma grande mentira. A declaração foi dada em julho de 2019. Passado mais de um ano, o presidente fez outra declaração polêmica. Disse que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada. Né? Então sai, né? Já que não pode fazer nada. Mas enfim, enquanto isso, milhões de brasileiros aguardam famintos uma solução para saírem da miséria. Vale lembrar que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo e com menos retorno à população. Agora pode passar, Sandy. Durante o ciclo, a gente falou bastante sobre lazer aqui e teve muitas definições para a palavra lazer. Né? Aí eu peguei uma aqui que para ajudar a contextualizar a ideia lazer pode ser definido como um conjunto de ocupações na qual o indivíduo pratica em seu tempo de não trabalho obrigações pessoais, segundo do Mazeder. Seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Pode passar, Sandy. A diferença de condições. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. As diferenças de condições de consumo são expressas nas formas como cada indivíduo realiza a sua prática de lazer, pois diversas práticas de lazer só são acessíveis quando consumíveis, e devido a isso é utilizado como o termo mercolazer, para traduzir a tendência de mercantilização do lazer, seja na manifestação primária ou quando a prática está atrelada à necessidade de dispêndio financeiro, tendo que custear a sua prática, pois este, quando praticado, tem uma relação direta com a qualidade de vida do indivíduo. Pode passar. Para Marcelino, o acesso ao lazer ele pode ser impedido por diferentes motivos, e esses motivos são denominados como barreiras do lazer. Devido a essas barreiras, é necessário a gente refletir sobre como as barreiras estão relacionadas com uma cultura que apresenta materiais de consumo e ele próprio como práticas de lazer, ou seja, cultura do consumo. A gente tem. Pode passar, Sandy. A gente tem aqui, então, restrição estrutural, a restrição intrapessoal e a restrição interpessoal. A estrutural, ela está ligada ao indivíduo. Aliás, a fatores que não dependem do indivíduo. Ela se apresenta como função em estágio de ciclo de vida, recursos financeiros, estação do ano, clima, horário de trabalho, existência de oportunidade e outros mais que impedem o consumidor de praticar atividade de sua preferência. Um exemplo básico, tipo, sei lá, eu gosto de surfar, mas eu moro em Goiás. E aqui não tem praia, então é uma restrição estrutural. Eu vou ter que procurar, vou ter que gastar para poder achar uma praia onde eu possa fazer minha atividade, minha recreação, meu lazer, certo? A restrição intrapessoal está ligada ao psicológico. São barreiras interpessoais que se manifestam pelo estresse, pela depressão, pela ansiedade, pela religiosidade e outras variações subjetivas do quão adequado para o próprio consumidor é a atividade atividade. Um exemplo de intrapessoal é tipo, eu fui criado numa religião em que era proibido a prática esportiva. Eu gosto muito de esporte, porém não era proibido, porque segundo falavam lá, o esporte ele libera um lado aí meio agressivo da pessoa. É verdade, um pouco talvez, não sei. Mas enfim. E por fim, a restrição interpessoal, que é associado ao ambiente social. São barreiras que resultam na interação pessoal, particularmente do relacionamento do consumidor com outras pessoas. Assim, um consumidor experimenta uma barreira interpessoal, por exemplo, quando é incapaz de encontrar um parceiro com o qual possa se engajar na atividade que deseja participar. É igual a galera que faz muito panelinha para jogar a bola, né? Quero estar com meus coleguinhas ali e tal, e se não for coisa, eu não jogo. Basicamente é isso. Pode trocar, Sandy. Então, esse acesso ele é assegurado a todos os cidadãos brasileiros, pois se encontra presente na Constituição Federal, né? Então, a existência de políticas públicas para redução da desigualdade de acesso ao lazer visa aumentar o ingresso da população em diferentes práticas esportivas. Mesmo que esse acesso
seja garantido como direito constitucional, é necessário refletir a sua. Você quer falar, Vinícius? Pode falar. Sandy, muta seu microfone aí rapidinho, porque a gente está escutando tudo que está acontecendo aí de volta. No. Isso, aí. Voltando aqui. É necessário refletir a sua inserção dentro da atual realidade, ou a sua possibilidade real dentro do sistema capitalista, pois todo o tempo é necessário, principalmente para a classe trabalhadora. Pois como esta não é detentora dos meios de produção, tem apenas a sua capacidade de trabalho para oferecer ao mercado, pois todo o sistema de produção capitalista repousa no fato de que o trabalhador vende a sua força de trabalho como mercadoria. Mesmo com a inconsistência do sistema capitalista para atender às necessidades humanas, o Estado se utiliza de políticas públicas para disponibilizar e oportunizar acesso ao lazer para a população. Entretanto, se mostra incapaz. Pode passar, Sandy. Sandy. Admitindo ainda a incapacidade estrutural por parte do setor público naquilo que diz respeito à dotação orçamentária, à estrutura física e aos recursos humanos disponíveis, tanto para oportunidades de lazer como para garantia de implementação e orçamento de programas de agência nacional. E de outro lado, considerando que boa parte dos programas e projetos sociais de lazer desenvolvidos no país encontram-se pulverizados nas ações de lazer filantrópico, em sua maioria ancoradas em ofertas empobrecidas de mercolazer, que são oferecidos pelo sistema, às vezes pelo SESI ou pelo SESC. Aqui Tumbiara tem muito, é um exemplo disso. Aqui, se tu quiser praticar alguma coisa, tem que ir no SESI, tu tem que procurar uma entidade que te dê essa oportunidade. Pode passar, Sandy. Não, peraí, deixa eu ver. Pode passar. Quando você analisa os espaços em cidade, da sua cidade, é possível visualizar que alguns locais que antigamente eram usados para práticas de lazer, como parques, campos, etc., e se tornaram condomínios, prédios, praias, e se tornaram privados, e visando o lucro de poucos enquanto tira o acesso de muitos ao lazer. É muito comum mesmo isso. Por mais que seja de extrema importância que o Estado se utilize de políticas públicas para que toda a população tenha acesso à prática e aos locais de prática de lazer, é necessário entender que dentro desse sistema econômico que visa a obtenção de lucro pela força de trabalho, não haverá nunca oportunidade de prática para todos de forma igualitária, pois sempre os que terão mais tempo disponíveis terão mais acesso ao lazer e também como consumir, né? Então isso é muito verdade. Pode passar, Sandy. Agora um pouco sobre cultura. Já está terminando já, para não ficar muito longo. O Brasil é admirado por sua diversidade cultural e produção artística. No entanto, o que é produzido em solo nacional é inacessível para uma grande parcela da população. As regiões metropolitanas concentram 41% de todo o consumo cultural. Em outras palavras, existe um descompasso entre a oferta dos produtos artísticos e o acesso a eles. Por exemplo, segundo o estudo realizado pelo IFAM em 2010, enquanto 70% das cidades do estado do Rio de Janeiro declaram possuir exposições de artes plásticas, 72,3% dos municípios brasileiros não apresentam nenhum tipo de exibição. Ou seja, o acesso à cultura pode ser limitado pela concentração da oferta. Aqui Tumbiara, em relação à cultura, tem muito pouca coisa. Tem que procurar com uma lupa para você achar. Ah, tu vai achar cinema, essas coisinhas assim, mas é bem pouco. Dessa forma, pode passar, Sandy. A desigualdade cultural pode ser causada tanto pela repartição assimétrica do patrimônio, quanto pela carência de um público. Por exemplo, os estados e municípios
aliás, os estados e secretarias de cultura, em parceria com a mídia local, são capazes de fomentar campanhas de sensibilização por parte da adesão ao Vale Cultura, programa de benefício concedido aos trabalhadores e sua família para custear serviços culturais, tais como ir aos museus. Interessante, eu nem sabia que tinha esse Vale Cultura. Mas enfim, pode passar. A gente tem uma imagem que mostra aí o acesso a atividades culturais comparativo entre pretos e, e brancos. Foi feito um questionário, né, onde perguntava aos entrevistados se eles tinham ido a umas atividades culturais, no caso são 14 ao todo aí, nos últimos 12 meses. A gente pode observar que o acesso dos brancos supera o dos negros nas artes mais consagradas, tipo o museu, exposições, teatro, cinema, e também, em menor proporção, a leitura e a concertos. O fosso também é relevante na frequência a feiras de artesanato, em saraus e shows, apresentação de dança, festas populares e bibliotecas, a diferença é pequena, mas em geral favorável aos brancos. Os negros têm vantagem maior em videogames, essa eu não esperava, de jeito nenhum. Blocos de carnaval, essa eu esperava, essa estava confiante. E em circo, certo? Pode passar, Sandy. A violação dos direitos relativos à educação, à cultura e ao esporte e ao lazer. Eu acho que a Muniz falou sobre esses direitos das crianças e adolescentes aqui, tá? Mas vamos só por cima mesmo. Os direitos da criança e do adolescente são soberanos, não podendo ser violados ou ameaçados. Mesmo a revelia da criança e do adolescente tem que ser respeitados. No caso de violação ou ameaça, cabe ao Conselho Tutelar receber a queixa, encaminhar o caso e fazer a devida notificação do Sistema de Informações para a Infância e Adolescência, o CIPIA. Então, tipo, é um direito que a criança tem ao lazer, ao esporte, à cultura, que é negado muitas das vezes, na real, quase sempre, né? Só que existe quem fiscalize e quem deve punir, né? O Estado por não oportunizar essa atividade, esse direito. Só que sabe como é que é, né? Pode passar, Sandy. A CIPA estabelece três condições básicas para caracterizar uma violação do direito. A primeira é a existência de um sujeito de 0 a 18 anos que tenha sofrido a violação. A segunda é a prática de uma ação contrária ao direito assegurado, ou mesmo a ausência da ação necessária para o cumprimento do direito assegurado. E, por fim, uma responsável pela ação ou pela omissão que resultou no descumprimento do direito. No caso, pode ser pai responsável, Estado, sociedade e a própria criança ou adolescente em decorrência de sua conduta. Pode passar. As violações mais frequentes do direito de educação à cultura, ao esporte e ao lazer foram agrupadas em 6 indicadores de saber, a saber, impedimento ao acesso à educação, impedimento da permanência no sistema escolar, ausência ou impedimento de acesso à creche ou pré-escola, ausência de condições educacionais adequadas, ausência ou impedimento de uso de equipamentos de cultura, esporte e lazer e atos atentatórios ao exercício da cidadania. Basicamente é isso. Eu fiz, pode passar, Sandy. Eu fiz meio que correndo, por causa do meu tempo estava meio escasso. Aí não deu para aprofundar muito sobre muita coisa. É um tema bem interessante que a gente pode falar muito sobre ele. Mas, resumindo, foi isso aí. Espero que tenham gostado. Enfim.